Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Olá, bom dia! Claro, bom dia para você que está ouvindo essa mensagem de dia, mas se é de tarde ou de noite, boa tarde, boa noite, esteja você a hora que for, no lugar que for, muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado porque você está sempre conosco aqui no programa A Voz da Profecia. O tema de hoje, a vontade de Deus. Qual é a suprema vontade de Deus para toda a humanidade? Eu penso que eu posso resumir a resposta a esta pergunta no texto do Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Especialmente o verso 16 é muito conhecido. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual é a suprema vontade de Deus para toda a humanidade? Não é outra senão que todos nós sejamos salvos. Ou seja, que nos livremos da condenação da morte eterna, em função de sermos pecadores. E perdoados pelo Senhor e transformados por sua bendita graça, nós tenhamos o direito e o privilégio de um dia alcançarmos a vida eterna. Outro texto maravilhoso, palavras do apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o desejo do nosso Deus? Qual é o desejo do nosso Salvador? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Oh, glória a Deus por isso! Eu não tenho dúvida e eu creio que você que está me ouvindo também não. Que o desejo de Deus é no sentido de que todos e absolutamente todos os seres humanos, criados por Ele, de acordo com sua imagem e semelhança, sejam resgatados da vida de condenação em função do pecado e passem a ter não só esperança, mas certeza de vida eterna por meio da sua bendita graça. Esse é o desejo de Deus. Inclusive, não temos dúvida de que esta é a razão porque o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou, ainda não veio buscar a sua igreja, porque a expectativa de Deus é que muitos que hoje ainda estão perdidos sejam encontrados, para que quando Ele voltar tenham salvação. Aliás, isso está escrito, não é? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja, Pedro é claro, é direto. Ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, ainda que alguns considerem que Jesus está demorando demais para voltar. O Senhor não é indiferente àquilo que Ele mesmo prometeu. E Ele também não está indiferente à realidade dos nossos dias, triste, caótica. Deus vê que esse mundo está virado de cabeça para baixo, está perdido, apodrecido. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, diz Pedro, ele é longânimo, ou seja, ele tem ânimo longo, ele tem uma grande paciência para conosco, porque ele não quer, diz Pedro, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ao arrependimento, é claro, para a salvação. Esse é o sonho de Deus, ainda que esse seja um sonho impossível, porque Deus sabe que nem todos se arrependerão, aliás, a maioria desprezará a sua graça. Por mais que o Senhor tenha esse desejo, isso não depende apenas dele, porque ele dá ao ser humano liberdade de escolha, livre arbítrio, e muitos escolherão errado. Mas o Senhor sabe que ainda há aqueles que, se ouvirem o Evangelho, serão sensíveis ao seu chamado, e por amor a estes, que ainda não vieram, não voltaram para casa, por amor a esses, Jesus ainda não veio, porque Ele espera que eles venham para que sejam salvos. É verdade que o tempo de Deus é diferente do nosso, mas creia, os planos de Deus são perfeitos e eles sempre objetivam a salvação da maior quantidade de gente possível. O que você e eu precisamos fazer para que a vontade de Deus se realize? O que você e eu precisamos fazer para que nós sejamos salvos? Precisamos, evidentemente, nos submeter à vontade de Deus, aos planos e à condução dele. Não há salvação fora da vontade de Deus. Nossa vontade está contaminada pelo mal e nos conduz à morte. A vontade de Deus é pura, perfeita e nos conduz à vida. A sabedoria está em desistir da nossa vontade e seguirmos a vontade de Deus para nós, o que muitas vezes, é claro, não é fácil. E não é fácil não porque haja problema com a vontade de Deus, mas sim há problema em nós, em nossa natureza marcada e corrompida pelo pecado. Porém, não há caminho melhor. Não há nada melhor na vida e não há atitude mais apropriada do que nos submetermos completamente à vontade de Deus, para que o Senhor nos guie por um caminho seguro, um caminho de vida e de vitória. Que Deus nos conduza para a salvação eterna. Seja sensível à voz de Deus e permita-se conduzir segundo toda a vontade do Senhor. Longe andei, só eu vaguei, quase foi o meu fim, hoje tudo mudou em mim e renasci. Cego eu fui, posso dizer que a luz de Jesus livrou-me da escuridão e me trouxe perdão. Foi o seu amor que me resgatou e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade, enfim, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eterna, vivo longe do mal, porque sei dele eu sou. Posso sentir vida em mim, espero um novo amanhã, nada me faltará. Deus proverá, eu sei. Foi o seu amor que me resgatou e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade, enfim, e conforto que vem lá
lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei, dele eu sou. E essa esperança brilha em mim, e a liberdade vou sentir, vou fluir neste mundo de temor. Eu quero ter teu amor em mim. Foi o seu amor que me resgatou, e a minha culpa foi Jesus quem pagou. A esperança pra mim, liberdade enfim, e conforto que vem lá do céu. Tenho vida eternal, vivo longe do mal, porque sei, dele eu sou. Sim, eu sou, dele eu sou. Sim, eu sou, dele eu sou. Sim, eu dele sou. Como é maravilhoso saber, Senhor, que a Tua vontade é sempre para o nosso bem. E pensando não apenas nessa vida curta e incerta, mas sobretudo nos conduzindo para a vida eterna. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a sermos sensíveis à Tua voz, que guiados pelo Espírito Santo e por Tua palavra, nós andemos por Teus caminhos, vivamos segundo a Tua vontade, a fim de que os Teus sonhos se cumpram em nós e um dia estejamos com o Senhor por toda a eternidade. É a nossa prece em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.